Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a história das pandemias. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o professor de História, Cláudio Dias, que estudou profundamente esse assunto. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, o tema História das Pandemias. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor de História, Cláudio Dias. Professor, na antiguidade, os seres humanos não se locomoviam, como aconteceu logo depois, à medida que muitos avanços tecnológicos foram ocorrendo, bem como a doma de animais selvagens, como cavalos, por exemplo. Isso possibilitou o transporte de mercadorias e também o transporte de pessoas ao longo da história. Mas existem, acredito eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender isso, registros na antiguidade de mortes coletivas que podem ser interpretadas como surtos de doenças? Ou seja, a humanidade já enfrenta esse tipo de flagelo há muito tempo? Olha, é muito possível que sim. O que é difícil para tempos muito antigos é você encontrar vestígios, porque na história a gente trabalha assim, né? A gente tem que trabalhar com fontes, sejam elas quais forem, né? Escritas, imagéticas ou materiais. O que vem surgindo são fontes materiais, vestígios arqueológicos. Aqui a gente fala de ossadas, covas que foram encontradas, arcada dentária. É um estudo, me parece, muito recente ainda. Eu assisti algumas palestras anos atrás, ainda quando fazia pós-graduação na temática, mas mesmo naquela época ainda era muito recente, então é um trabalho que está se iniciando, muito difícil para fazer aferências mesmo, a partir somente dessas fontes materiais. Você não tem outras fontes escritas que ajudem na percepção. Então, você tem hipóteses. Hipóteses tem, mas é um trabalho ainda árduo, lento, precisa-se de muito ainda para chegar a conclusões mais certeiras, sobre alguma pandemia, alguma epidemia, algum surto, falando aí há 3.000 anos, 4.000 anos. Mas existem registros de fossas coletivas, de covas coletivas, que mostram que muitas pessoas morreram em datas próximas. Isso existe? Existe. Existem alguns locais na América, a palestra que me referi falava justamente sobre isso. Existe uma certa proximidade em algumas covas, mas, repito, para fazer a referência de o que será que esses seres humanos sofreram. Estão enterrados aqui, então tem alguma coisa no osso que demonstra que eles sofreram do mesmo mal. Isso ainda é um processo, ainda é um processo que vem sendo feito. Mas sim, os traços existem. O que falta precisa-se de mais tempo para fazer as pesquisas e ter conclusões realmente mais adequadas, certeiras realmente. Mas materiais tem. Professor, eu fui para a antiguidade, ou seja, como o senhor mesmo disse, 3, 4, 5 mil anos atrás, apenas para entender se, desde que os seres humanos começaram a viver em grandes concentrações, começou ou não a possibilidade de também morrerem de maneira coletiva por conta da transmissão de doenças. Mas existe um fator que eu mencionei, inclusive, na primeira pergunta, que talvez explique um pouco melhor a transmissão de vírus, principalmente, de uma pessoa para outra. Eu acredito que nós vemos isso com, como eu já mencionei, as rotas mercantis, principalmente vindas da Ásia. A gente, ao longo do programa, vai tentar investigar um pouco melhor por que a Ásia é uma fonte de doenças, né?
o que sinceramente é incompreensível para as pessoas do Ocidente. Mas uma dessas grandes pestes, como a gente costuma dizer, foi justamente a peste negra, que até onde eu saiba, dando um pulo considerável nesses últimos milênios, indo direto para o século XIV, se eu não me engano, nós temos um processo de contaminação que matou, se eu não me engano, 75 milhões de pessoas na Europa durante 6 anos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a peste negra, começando sobre a origem dela. É uma peste que não veio ou não surgiu na Europa, ela veio do Oriente, veio das rotas mercantis que vinham da China, é isso? Isso. Na verdade, ela surge no Império Mongol, né? E aí é bom a gente destacar que no século XIV, né, onde se desenvolve ali, 1347 até 50, são 3 anos mais terríveis mesmo, depois ela começa a abrandar, né, digamos assim. Mas nesse período você está tendo uma reabertura do comércio na Europa, né? Não só na Europa, mas com o Oriente. Nunca deixou de existir, na verdade, mas está voltando com força, está retornando às cidades, sendo povoada novamente as cidades, que também nunca deixaram de existir, mas durante ali, a Idade Média feudal elas ficaram com uma população pequena. Então isso está ressurgindo muito fortemente no século XIV. Então tem ligações, as feiras medievais, por exemplo, século XIII, século XII já tem. Então tem ligações aí com o Império Mongol, com a China, a questão da seda e outras especiarias, né, como a gente sempre aprende. Então tem essa rota comercial. E essa rota vinha, então, pela Ásia, digamos assim. E quando a gente fala do Império Mongol, as pessoas olham para a Mongólia nos dias de hoje e não imaginam que eles já foram extremamente poderosos. Tinham, inclusive, dominado a própria China, né? Até onde eu saiba. E a extensão do Império Mongol era imenso. O Império era gigantesco, acho que maior do que é hoje a Rússia, se eu não me engano, né? Talvez tenha sido o Império Soviético. Então, eu gostaria que o senhor nos relatasse isso. A peste negra, então, vem desta rota comercial que passava por dentro do Império Mongol e veio como? Veio através de ratos? Qual foi o meio que ela encontrou para chegar até o Ocidente, até a Europa? Sim, é bom destacar que o Império Mongol não se confunde com a Mongólia atual, né? Realmente, como você falou, ele é muito maior. Era um grande império da época, comparando até com o romano, muito grande realmente. Foi por essas rotas comerciais que chegaram até a Europa. Ela passa pela Europa ocidental, que a gente conhece hoje, seria Alemanha, França, Itália. Itália sofreu muito, inclusive, Grã-Bretanha, e retorna para a Rússia, né? Ela faz uma volta, atingindo também o norte da África, também atinge ali. E a hipótese que mais se aceita é que nesse comércio que vinha também por barcos, bastante precário na época, ainda que, né, fosse bastante intenso, como eu falei, mas ainda precário, trazia, sim, roedores que são aqueles que têm a doença, mas de forma, né, na maioria das vezes, assintomática. O roedor ele não morre, né, não tem uma mortandade de roedores por conta disso. Mas quando, né, no primeiro momento, a pulga, que é o vetor realmente, ela pica o rato e vem para o humano, aí sim, né, causa um problema, que o nosso organismo não aceita, né, o vírus que lá no rato não tem problema algum. E, infelizmente, esses ratos com essa doença, né, com esse agente etiológico, eles vêm nas embarcações, né, chegam na Europa, né, e acabam, né, se propagando, ali, fazendo com que a doença se propague de maneira rápida, inclusive. E a peste bubônica era muito agressiva? Sim, bastante agressiva. Como que ela se desenvolvia? Acho que tanto na sintomatologia, né, como na propagação também, porque, veja, vamos falar dos sintomas primeiro, né? Você tem, vamos falar assim, os sintomas clássicos de uma gripe, mais elevados, assim, a um nível absurdo. Questão de dores de cabeça, problemas respiratórios, vômitos, até sintomas que não são da ordem respiratória, digamos assim. E ela tem, né, um sinal clínico que ficou
marcado na história, que são os bulbos, né, que são grandes inchaços nas axilas, na virilha. Como se fossem bolas. Sim, bolas, uma laranja, mal comparando, uma laranja? uma maçã, mal comparando. É um inchaço, realmente um inchaço, né, chega a explodir, inclusive. Então, assim, as doenças, elas são terríveis, essas pandemias, elas ficam marcadas na história porque elas têm esses sinais de degradação, não sei se seria esse o termo correto, mas ela tira a humanidade da pessoa, você não é mais o mesmo. Né? E o bulbo é nesse sentido, você não é mais reconhecível. Né? Ele tem um aspecto horrendo, ele assusta, né? Lembra a um humano que está saudável, a gente pode imaginar até a época como era, lembra aquilo que você não quer ser, aquilo que você não quer pegar, porque é horrível. Né? Então, só recapitulando, para deixar bem claro para o público que nos acompanha em casa, a peste bubônica vem desses bulbos, desses inchaços que lembram bolas ou pequenas frutas, no caso uma maçã pequena ou uma laranja, e isso nas axilas e na região da virilha. Exatamente. Então era extremamente desconfortável, porque a pessoa ficava com o braço em pé, não podia fechar as pernas nem andar. E por si só é doloroso, pelos não relatos da época, mas pesquisas posteriores, né, afirmam que inchaços nessas regiões são dolorosos, seja pela peste ou por qualquer outra doença que pode também causar isso. É extremamente doloroso. Né? Fora o aspecto cultural, como eu falava, né, de repugnante, essa é a palavra, a pessoa se torna repugnante. Porque eu acredito que esse bulbo acabava explodindo em pustema, né, o impus que saía, correto? Sim, ele tem um aspecto avermelhado, né, e também tem isso, essa purulência dele mesmo, né, então é algo que choca, né, toda doença que fica marcada, como eu falei, ela tem um sinal assim, né, a gente pode lembrar nos idos dos anos 80 a AIDS, a questão do emagrecimento, o cabelo cair, na questão do câncer, né, lamentavelmente elas ficam marcadas por conta disso. No caso da AIDS, a gente está dando um salto muito grande de vários séculos, né? Mas no caso da AIDS nós tínhamos também uma marca característica que eram as manchas na pele. Então quando uma pessoa aparecia manchada, já era afastada automaticamente dos círculos sociais. Sendo que a AIDS não se transmite dessa forma, mas enfim, né, ela era afastada. Isso no começo dos anos 80, agora no século XX. Mas voltando para o século XIV, em 1357, se eu não me engano, 47. Né, nós, 1347, 1347, nós temos, foi de 1347 a 1353, sendo que até 1350 foi o grosso da mortandade, né? Me corrija se eu estiver errado. Certo. Professor, nesse caso específico, a peste também ficou conhecida não só como peste bubônica, o senhor acabou de explicar a questão dos bulbos, mas também como peste negra. Por que peste negra? É porque essa doença ela tem alguns estágios. O primeiro é do bulbo. O segundo estágio, quando ela se instala na corrente sanguínea, ela faz acontecer algumas hemorragias e de tão severas, né, tão fortes, a pele começa a enegrecer. Então ela ficou marcada como peste negra, inclusive mais que bubônica, né, a gente vê falar mais peste negra por conta disso, porque a pele também, a cor não ficava ao seu natural. Ela escurece realmente, mas por conta de uma hemorragia. Num segundo estágio já mais avançado, quando ela já se instala realmente nos órgãos, na corrente sanguínea. Então, por isso ficou peste negra. Né? A pessoa fica realmente, né, com a pele escurecida. Se caiu na corrente sanguínea, acaba nos pulmões. Quando acaba nos pulmões, então já não é mais a pulga que transmite, mas o próprio ser humano transmite através de espirros ou da tosse, correto? Pelas pesquisas médicas, né, nesse caso, ficou demonstrado que essa é a fase mais terrível, porque aí você não precisa mais do vetor. Né? Você mesmo, você contaminado com o agente etiológico, se torna o vetor. Né? Estando nos pulmões, sim. E daí fica a hipótese da terrível mortandade, como você apontou, de 75 milhões de pessoas, 1/3 da população europeia na época, porque o contato era muito mais fácil propagar, né, não dependendo, evidentemente, de um animal. Você mesmo passa no contato com as pessoas pelo ar, né, então é bastante terrível o cenário de propagação. O que chama a atenção no caso dessa pandemia é que muita gente sobreviveu. E eu digo isso porque os hábitos de higiene à época na Europa eram terríveis, né?
as primeiras cidades surgem sem nenhum sistema de tratamento de esgoto ou coisa que o valha, né? Pelo contrário. Então, e os europeus tinham o péssimo hábito de não tomar banho, né? Isso entre outras coisas, né? É óbvio que a gente imagina que essa situação tenha sido agravada, mas a peste negra ela vai reduzindo nos últimos 3 anos, de 1350 a 1353, e depois desaparece, ressurgindo na sequência, a gente já volta nesse assunto. Mas como que ela acaba, assim, sem mais nem menos? Olha, a gente pode fazer, inclusive, um paralelo com o que a gente está vivendo com o coronavírus. As pessoas devem ter acompanhado pela televisão que o Ministério da Saúde, com seus técnicos, falando, olha, o isolamento social é necessário nesse momento, mas para que a gente tenha capacidade de internação, tenha hospitais para atender a população, porque todo mundo vai pegar, né? Então, essa é uma hipótese também para peste negra. Toda doença, ela tem pessoas que ela acomete, mas não desenvolve, inclusive nesse caso. Ou então pessoas que conseguem passar por ela também gerando anticorpos. Então, uma das hipóteses, né, muito prováveis é essa. As pessoas adquiriram ali no 1351, 52, 53, 54 ainda, anticorpos, pegaram, né, o vírus ele é mutável, né, ele pode ter atenuado um pouco, então algumas pessoas pegaram, desenvolveram anticorpos, né, não faleceram, ou algumas que conseguiram passar, embora o prognóstico fosse terrível mesmo, passar por aquilo gera imunidade também. E outra hipótese é a própria mortandade, então as pessoas perdendo 1/3 da população, elas já não têm como ter muito contato, né, elas têm uma densidade baixa depois dessa mortandade, né? Sim, é muita gente. Então, não tem essa propagação pelo ar, por exemplo, ela já começa a não ocorrer, né? Os próprios animais que antes serviam como vetor, né, não tem alimentação, não tem como sobreviver ali também, por conta, né, do ser humano morreu, não produz outras coisas. Os ratos, por exemplo, se aproveitavam. Então, isso também ajuda a abrandar. Vai acontecer com o coronavírus, né, como bem explicado pelo Ministério da Saúde, a gente vai pegar, né, todo mundo vai pegar, alguns não vão nem demonstrar, né, no caso dessa doença. É provável que, né, com a peste negra também tenha ocorrido o mesmo, né, porque não teve remédios, isso descartado, né, não teve remédios efetivos para isso. Só uma curiosidade, no caso da peste bubônica ou peste negra, a gente fala de um vírus ou de uma bactéria? Um vírus, né? Estamos falando de vírus. Vírus. E esse vírus volta a incomodar a Europa no século XVII, é isso? Ou seja, na sequência, alguns séculos depois? Na Inglaterra, no século XVII, é registrado, né, um surto, né, inglês ali. Não era uma pandemia, um surto? Não se alastrou, até onde eu me lembro não se alastrou, né, mas também mata muita gente na Inglaterra. Né. Tem outros episódios, mesmo no século XIV, depois, tem outros episódios não tão terríveis, não tão documentados, né, mas tem. A peste ela foi se desenvolvendo até o século XX. Né. Então existem relatos de peste negra até o século XX? Sim, a peste bubônica ela cometia o Brasil aqui, né. Rio de Janeiro, então, capital, comecinho do século XX, né, teve diversos casos. Não muito longe do que foi em outras épocas. A gente está falando aí de menos de 1000 casos, né, mas chega-se. Né, a gente tem alguns surtos aqui na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, também no começo do século XX. Só que aí tem um detalhe, né, no final do século XIX já se conhece o agente etiológico, já começa a se produzir um soro, aqui no Brasil mesmo. Né, o Instituto Soroterápico no Rio de Janeiro começa a produzir lá em Manguinhos, em São Paulo também. Aí abranda, né, você já não tem aquele terror com a peste, porque sabe-se que tem um remédio para isso. Tanto é verdade que, passando o século XX, nós temos aí, de 1980 para cá, nós temos 2 casos no Brasil, nenhum faleceu, assim, não temos mortes por peste mais e pouquíssimos casos. Professor, aquela imagem clássica daquela máscara que parece um bico de pássaro, essa imagem não é da grande epidemia do século XIV, essa imagem é do surto que teve na Inglaterra no século XVII, correto? Perfeito, isso mesmo. E para que servia aquela máscara na visão deles na época? Olha, acreditava-se na época que um dos fatores, né, de propagação, né, da peste eram os chamados miasmas,
Então, gases pútridos, eles acabavam, né, circulando pelo ar. Se a pessoa acabasse respirando aquilo, né, entrando em contato, ela adoecia. Concepção da época, né? Tudo que a gente relatou são concepções posteriores. Na época era isso. Então, aquele bico, aquela imagem clássica realmente da pessoa coberta, né, com bico de pássaro, o médico da época, ele colocava aromas naquele bico, porque a lógica do período era, bom, se é um gás pútrido, mal cheiroso, que causa isso, se eu colocar próximo ao meu nariz algo que cheire bem, vai afastar aquilo. Então era, digamos assim, a profilaxia dos médicos, quando ele fosse tratar alguém, fosse dar uma olhada em alguém que estava sofrendo, era essa. Evidentemente, posteriormente se soube que não funcionava. Né, não funcionava. Mas aí a racionalidade do período era essa, eles acreditavam piamente, né, e era o que tinha de material intelectual naquele período, então, né, era o que eles imaginavam, que eles agiam dessa forma por conta disso. Eu imagino que, na realidade, muitos médicos devam ter sobrevivido por graça divina, né? Por alguma coisa, porque realmente não protegia, né, o que eles faziam, talvez por efeito que eles não desejassem, o bico por si só impedisse, alguma coisa nesse sentido, a roupa, né, não se tinha ainda o hábito, que só veio lá no século XVIII, né, de saber que higienizar as mãos, ela não é um ato importante para você se prevenir, não tinha essa ideia, uma ideia que vem depois, já quando tem hospitais modernos, né, a gente pode chamar de modernos, século XVII e XVIII. Então, né, enfim, pode ser o acaso, né, ou muitos podem ter contraído também. Né, o médico do Papa, no período, contraiu e sobreviveu. Talvez por graça divina, como você falou. Talvez. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O assunto de hoje é a história das pandemias. Comigo no estúdio está o professor de História, Cláudio Dias. Professor, no bloco anterior, a gente deu uma ênfase muito grande à peste negra ou peste bubônica, porque realmente acho que foi o evento mais marcante e trágico no que se refere a doenças da história da humanidade. Por sorte, os povos nativos das Américas não sofreram com isso, porque ainda não se tinha iniciado o ciclo das grandes navegações. Mas os europeus, que tinham sobrevivido, por exemplo, à varíola, ao vírus da varíola, e acabaram desenvolvendo uma certa resistência, trouxeram essa doença, além de outras, trouxeram essa doença para as Américas. E daí sim, as tribos nativas das Américas não tiveram muita sorte na hora de enfrentar a varíola. Né? O que aconteceu? Houve uma mortandade grande de povos nativos do continente americano como um todo, da América do Sul, América do Norte? Sim, a ponto da historiografia considerar esse um dos fatores determinantes na colonização, junto com outros, a superioridade bélica, por exemplo, mas lado a lado é colocado as doenças que foram trazidas para a América, porque a gente está falando de indivíduos que não tinham contato algum com a Europa, portanto não tinham contato com as doenças, com os patógenos, com os vírus, com as bactérias, enfim, que circulavam na Europa, e lá já tinha imunidade naturalmente, né, para muitas doenças. Aqui não. Então, o contato nesse sentido é terrível. Na África já tinha varíola também, e a gente tem outra marca, né, que a gente tem, infelizmente, no Brasil, mas a escravidão. Lá eles conheciam a varíola, e como teve o tráfico negreiro, também, né, os próprios africanos acabavam trazendo consigo, né, o vírus, né, varíola, sarampo, enfim. E sim, a mortandade foi terrível. Aqui no Brasil, a gente tem estimativas de que os portugueses vêm para cá em 1500, em 1650, 150 anos depois, toda a população já havia tido contato com esse vírus. E a mortandade assim, em poucos anos, a gente tem epidemias, surtos no litoral brasileiro, não me recordo se é no Rio de Janeiro, 30 mil pessoas assim, em pouquíssimos anos.
30 mil para a época, para essa realidade, era muita gente. A gente está falando de populações reduzidas mesmo. Então sim, foi bastante terrível, né? Foi um genocídio, né, que aconteceu, até porque não foi só algo natural. Os europeus não sabemos o que acontece na época. Existem relatos, aqui sim, fontes imagéticas, né, imagens de nativos se enrolando com cobertores que eram trazidos da Europa, ou seja, sugere uma intencionalidade naquilo. Né? Então sim um episódio muito, muito terrível da nossa história, também o que foi feito com as populações nativas aqui, né? De propósito ou não, foi bastante terrível. A questão da arma biológica, como se diz, ela não é novidade, né? A gente falava sobre a peste negra no bloco anterior. Os próprios mongóis jogavam cadáveres com a peste negra para dentro de cidades fechadas no continente europeu, não é verdade? É o que se afirma, né? Não tenho certeza se a gente pode confirmar isso, mas é de muito tempo isso, né? Que realmente eles chegaram lá, eles perderam uma batalha, uma cidade próxima ao Mediterrâneo, não me recordo qual o nome da cidade, mas para não perder totalmente, eles pegam seus próprios cadáveres e jogam para dentro da cidade, que era murada na época, né, por catapultas, né, sabendo que, sim, vão contrair alguma coisa, né, vão entrar em contato com esses corpos e vão adoecer. Então, sim, é intencional. Bom, vamos agora para a gripe espanhola, em 1918, né, que é a última grande pandemia que se tem notícia. Existiram outras pandemias na sequência, a gente vai conversar sobre isso também durante o programa hoje, mas a gripe espanhola, para início de conversa, não deveria nem ter esse nome, porque ela surge nos Estados Unidos, correto? Certo, nos Estados Unidos, em Fort Riley. Ela surge, uma primeira onda que acomete os Estados Unidos, ela é benigna no sentido de não causa sintomas muito evidentes, as pessoas conseguem se recuperar tranquilamente, né? Mas ainda assim, ela surge nos Estados Unidos e a segunda onda, que é a terrível que a gente conhece, né, ela é derivada dessa primeira onda que vem dos Estados Unidos. Então, de espanhola, claro que teve casos na Espanha, né, mas ela não é oriunda da Espanha. Ela ficou conhecida porque a Espanha noticiava muito na época da Primeira Guerra Mundial, você tem uma censura de guerra nos jornais, e a Espanha não, como país que não se envolvia na guerra, podia noticiar, né? Então, em 1918, todo jornal espanhol está noticiando, o rei contraiu gripe espanhola também, e eles noticiam, então por isso que ficou gripe espanhola, porque é de lá que as informações vêm em maior número, mas não é ali daquela região do mundo o nascedouro assim, da pandemia, não. Então, acredito que os soldados americanos trouxeram a gripe para o continente europeu, porque os Estados Unidos acabam se envolvendo no conflito, né? E isso já no final da guerra, em 1918, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. A Alemanha e seus aliados perdem a guerra, né? A França e seus aliados vencem a guerra, mas, enfim, a pandemia vai, se eu não me engano, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Ou seja, ela dura um bom tempo e chega no Brasil também, né? Mata 50 milhões de pessoas no mundo, é isso? Sim, as estimativas são em 50 milhões no mundo, cerca de 35 mil no Brasil. De fato, a temporalidade é essa, um pouco mais, um pouco menos, né? É difícil analisar com total certeza, mas ela surge em fevereiro, março, né, nos Estados Unidos, 18, ela chega pelos soldados realmente, que os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Né, está mandando soldados, e nessa transição para a Europa que o vírus sofre uma mutação, né, e se torna bastante virulento mesmo, né, com todas as características que a gente conhece da gripe espanhola. E ela dura, né, ela circula o globo, essa efetivamente, né, ela se espalha pelo globo, tem mortes, né, em todos os locais. No Brasil, o medo foi muito grande, a gente pode aferir por jornais, documentos oficiais, né, do poder público da época. Então tem no Brasil, tem nas Américas, né, foi um dos últimos locais a chegar. E tem na Oceania também, né, na Oceania tem relatos aí de pequenas ilhas que perderam aí 60%, 70% da sua população, né, com essa segunda onda que
mas de agosto de 18, né, se estendendo até, forçando um pouquinho até 1920. Uhum. Então, o vírus ele é muito eficiente. Esse era o vírus influenza, né? Influenza, sim. E mais tarde se descobre uma vacina para ele, e, enfim, acaba não sendo mais tão nocivo quanto foi naquele momento. Existem estimativas que falam em 100 milhões de mortos, mas isso nunca foi confirmado. As estimativas dos historiadores mais moderadas falam em 50 milhões, correto? Sim, a gente pode acreditar 50 milhões, né, até 100, nesse intervalo eu acho que é aceitável, porque é muito difícil se tabular, né, falando em 100 anos atrás, né, então se recolher todos os dados, né, historiográfica de todos os países, né, lançarem os dados, então é difícil ter o número exato, perfeito, né. Então nesse intervalo de 50 a 100, o que já, se for 50 já é muita gente para 1920, né, mas pode ser mais, provavelmente até seja um pouco mais realmente. Porque eu sei que os historiadores costumam ser muito conservadores, né, nesse processo, eles não gostam de especular, né, eles gostam de lidar com dados concretos, então eu acredito que os 50 milhões sejam dados concretos. Professor, o senhor falou que algumas ilhas da Oceania, por exemplo, perderam 70% dos seus habitantes. Então a gripe espanhola foi muito forte. E essa, como a gente comentou, veio dos Estados Unidos, ou seja, não veio da Ásia. E sofreu uma mutação na Europa, né, e matou uma boa parte da população mundial na época. Mas a gente tem muitos vírus vindos do Oriente. A gente mesmo mencionou que a peste bubônica surge dentro do Império Mongol e daí se espalha pela Europa. Isso no século XIV. E depois fica presente no meio da população durante os séculos subsequentes até o século XX. E no século XX nós temos outros episódios de gripe. Temos a gripe asiática e a gripe de Hong Kong. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma e outra, começando pela gripe asiática. Matou muita gente também no mundo, né? Sim, elas são comparadas à gripe espanhola e à própria peste negra, elas são muito menores, né? A de 1957, que é comumente chamada de gripe asiática, e a de Hong Kong em 68. Cerca de 1 milhão de pessoas, claro, não estamos desprezando o número, né? É muita gente. Sempre é bastante, né? Só não é tanto quanto as demais. E 1,5 milhão, 2 milhões na de Hong Kong. Ela chega, né, chega aos Estados Unidos, né, a de 57, ela, exceto pela Ásia, né, os Estados Unidos e a Europa, ela tem formas benignas, também sofre uma mutação, ela, por isso não chega a uma letalidade altíssima como a gente conhece das outras, mas ela se espraia, realmente ela atinge bastante pessoas, tanto uma como a outra. Eu acredito que tem um dado interessante, inclusive é importante para a pandemia que a gente está vivenciando agora, que também, né, vem lá de Wuhan, né, na China. Essas são, né, gripes que elas saem dos animais, vamos usar esse termo. Portanto, se especula, muita gente vê falando sobre essa do coronavírus, de que os asiáticos têm comportamento X, comem isso, são isso. Eu acho que a gente tem que focar, tanto para essas de 57, 68, como essa atual que nós estamos vivendo, em questões sociais mesmo, né? Provavelmente pobreza, proximidade com animais, com aves, né? Que de onde vem a gripe que é chamada de aviária. Mesmo questões culturais, né? A alimentação que essas pessoas têm, muitas vezes são milenares, né? E... enfim, claro que tem que ser combatido, né? Combatido não, mas pensar de alguma forma que isso não cause, né, mais danos. Mas existem explicações racionais que não são da ordem tem muitas hipóteses bizarras, assim, similar à AIDS, né? Se sabe que realmente, né, ela existia no macaco e tal, né? Muita gente começou a falar em sexo com macacos, e isso foi amplamente divulgado na década de 80, quando na verdade não tem absolutamente nada de comportamentos bizarros. Isso aí eu acompanhei na época como estudante que eu era, não era jornalista ainda, mas eu já tinha a vocação para o jornalismo. No caso da AIDS, realmente muitos povos africanos
comem macacos. Come, né? isso. Inclusive, tem uma predileção pelo cérebro do macaco, que é uma iguaria. Exatamente. Então, no macaco, o vírus do HIV não faz nada. Né? Agora, no ser humano, é aquele desastre que todos conhecem. Sim. É bom lembrar que também contaminou muita gente no começo da década de 80. Né? Muita gente famosa, inclusive, morreu, como, por exemplo, o Fred Mercury e o cantor Cazuza, no Brasil. Sim. Então, ambos vítimas do vírus da HIV. Hoje se consegue ter uma boa qualidade de vida com o vírus por conta de todos os medicamentos que foram desenvolvidos, mas não existe uma vacina para o HIV. Ainda não foi desenvolvida, não. Apesar dos últimos 30 anos de pesquisa em relação ao assunto. Né? Acaba-se chegando a uma conclusão que mais cedo ou mais tarde o corpo humano vai desenvolver uma certa imunidade ao HIV. Não sei se isso, o que o vírus vai passar por uma mutação e ficar mais brando. Não sei se isso vai acontecer de fato, porque ele é terrível porque afeta o sistema imunológico. Podemos até falar que o HIV acaba se tornando uma pandemia na sequência também, né? Ela tem... Porque se espalha pelo mundo inteiro. Né? Ela é uma pandemia, né? Só que ela tem evolução crônica, né? Isso que ela se difere das demais, quando a gente fala em epidemia, a gente está falando em um tempo determinado, em que ocorre, né? Ela tem um começo, meio e um fim. Né? O HIV, né? Que causa AIDS, ele não, né? Temos 40 anos já e não se tem perspectiva de vencê-lo tão breve, embora a pesquisa está muito avançada, pesquisando pessoas que desenvolvem imunidade, possibilidade de transplantes de medula, enfim, uma série de pesquisas estão sendo feitas, mas não tem no horizonte um fim para a AIDS. Mas o que é importante, né, a questão da relação humano-animal, né, é que ela existe para alimentação, né, como a gente bem falou, seja na África, seja na Ásia, que a gente vinha conversando, só que quando chega no Ocidente, geralmente tem algumas deturpações com relação a essas ideias, né? O chinês que fez de propósito, enfim, e aí segue, né? Pois é, isso já entra na teoria da conspiração, sim, que eu acho que não cabe aqui agora, sim. Mas no caso da gripe asiática e da gripe de Hong Kong, né, ambas mataram muita gente no mundo, uma em 57, a gripe asiática, outra em 68, a gripe de Hong Kong. Nós temos então um pulo histórico e a gente entra nos anos 2000 também com gripes vindas da Ásia, a gripe aviária e a gripe suína. A gripe aviária exigiu o sacrifício de milhões de aves. Né? E mencionávamos, eu e o senhor, num programa que fizemos, se não me engano, na rádio CBN, que temos que dar graças a Deus que o vírus que hoje se encontra espalhado pelo mundo não é o da gripe aviária. Porque, de acordo com o que o senhor me relatou, a gripe aviária de 2002, é isso, né? 2003. 2003, isso 2003, a gripe aviária, ela tem um índice de mortalidade de quase 70%, é isso? Sim, é altíssimo, né? Em alguns locais 100%, só que a gente teve, no finalzinho da década de 90 na China também, 2003 tem no Vietnã, toda aquela parte do Sudeste Asiático, poucos casos, são poucos realmente, em alguns locais em humanos tem dois casos. Qual que é o problema? Os dois faleceram, então você tem uma mortalidade de 100%. Os pesquisadores, os sintomas são terríveis, você sente de tudo que é de pior no teu corpo, né? E não só questões respiratórias, problemas respiratórios, uma série de problemas estomacais, dores, enfim. Então o receio, né? Por que a OMS agiu tão rápido quando teve esses surtos, principalmente em 2003? A OMS tem escritórios em todos os países, né, para conter esse problema. Né? Agiu muito rápido. Por quê? Porque se ela tivesse uma recombinação do vírus que vem da ave, né, com algum outro tipo de vírus humano, e se tivesse uma mutação e se desenvolvesse, ele poderia causar essa mortandade. Então, se imagina se ela atinge o globo como hoje atingiu o coronavírus, seria uma catástrofe, muito pior do que a gente está vivendo, inclusive. Então, por isso o receio, né? Ela tem potencial, uma gripe aviária, quando passada para o humano, de ser uma nova peste negra. Eu acho que não é exagero falar isso. Tomara que não aconteça. A vantagem é que a peste negra, bem como a gripe aviária, dão sintomas. Você não transmite se você já não tiver com sintomas. O coronavírus não. Você transmite se você não tem os sintomas.
Esse que é o problema do coronavírus e por isso que se espalhou tão rápido. Mas no caso também da gripe suína, daí alguns anos depois, se não me engano, em 2009, daí surge a gripe suína, correto? Isso no México, né, ela é origem americana, né, também. Outra que também ela não se mostra com esse potencial que tem a aviária, né, que se conhece, né, os cientistas sabem, né, agradecem por não ter acontecido, embora acreditem que vai acontecer no século XXI, uma pelo menos vai acontecer. No caso que ficou conhecida como gripe suína, né, popularmente, ela causou muito medo, a mídia noticiou bastante, os governos ficaram assustados, a OMS deu sinal de alerta, de emergência, assim que o México começou a ter diversos casos. O que fica dessa epidemia, e ela foi declarada, né, ela se espraiou pelo globo também, essa pandemia, o nível de temor que o ser humano tem, e com razão, óbvio, né, desses inimigos invisíveis que a gente tem, porque ela não chegou a causar, novamente, coronavírus, a gente já ultrapassou a pandemia de H1N1 de 2009, já ultrapassamos, né, em número de casos, facilmente. Mas o temor da época foi muito grande, né, de que acontecesse, né, uma mortandade que atingisse muitas pessoas, quando na verdade conseguiu se conter, né, e com poucas medidas na época, inclusive com pouca quarentena, né, porque ele era mais tranquilo, né, não tem essa facilidade de propagação que tem o Covid, os sintomas são mais brandos, conseguiu-se um remédio relativamente rápido, em 2009, para resolver o problema. Então, eu sempre falo assim, ficou na promessa, e que bom que ficou na promessa de ser uma catástrofe H1N1. Nós não temos no Brasil, salvo do engano, 500 mortes, 5 mil casos, algo assim, é pouco, é reduzido. Mas por isso que fica, né, quando tem esses surtos, a humanidade ela já aflora nela o que tem de mais temerário realmente, né? Professor, nós vimos também eu não sei se a gente pode chamar de pandemia, porque afetou mais de um país. Se não me engano, foram 5 países da África, o ebola, nos anos 70. Se não me engano, foi 76. Mas eu não tenho certeza 76. disso. 76. Uhum. E o ebola ele é terrível porque ele mata em 24 horas. Existe, inclusive, a possibilidade de nós termos um surto de ebola. Eu já não sei a origem do vírus, eu não sei se vem de novo de uma dieta inusitada, como no caso do macaco, de onde veio o vírus do HIV, ou então dos animais silvestres da Ásia, de onde veio, por exemplo, o coronavírus, né? Mas hoje não se corre risco com o ebola, pelo menos. E na época foi muito drástico. Quais são os sintomas do ebola? É uma doença aguda, como a gente chama, das mais agudas que tem. Novamente, sintomas em todos os órgãos, hemorragias. O drástico do ebola é isso, hemorragia. A pessoa começa a sangrar o olho, a vermelha, né, começa a ter sangramentos pelo nariz, pela orelha. Então, quando chega nesse estágio, é terrível, vômito, enfim, né, é uma doença prostrante realmente, né, ela deixa a pessoa acamada, né, e a letalidade é altíssima. A gente tem em 76 na antigo Zaire, acho que na República Democrática do Congo, a letalidade chegou a 88%. Foram poucos casos, foram 300 e tantos casos para 280 mortes. Mas, novamente, o potencial para a vida humana, se ele se espraia, é terrível, né? Você está falando de 88% da população dizimada. Então, uma sintomatologia muito agressiva, um nível de letalidade terrível. E na África, desde 76, quando foi descrito, o professor, né, o paciente zero, digamos, no Zaire, ainda Zaire, tem surtos periódicos, desde 76. 2018 agora, ano 17, 18, teve novamente um surto, mas são muito pequenos, de poucos casos, né, intensos, mas poucos. Então sempre fica no ar também essa ameaça do ebola. As populações têm... Quando se fala em ebola, me lembro de 2014, que teve inclusive cenas de preconceito no Brasil com africanos que chegavam da Nigéria, ou nem das regiões onde estavam sendo afetados, chegavam aqui no oeste do estado e eram escorraçados, assim. Então
Então, quando se fala em ebola, aflora o que a gente tem de pior realmente em todos os sentidos. Mas também é uma doença que, quando acontecem os surtos na África, a OMS consegue, num esforço conjugado com 2014, bloquear. Na Nigéria foi muito bem sucedido, o isolamento que foi feito com as pessoas, então ele não saiu, mas temos casos como na Libéria. Isso na Libéria, ele surge na Guiné, mas na Libéria a mortandade é muito grande, como foi em 76 no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. Assim, é quase 90% de pessoas infectadas, mortas, muito, muito alto. Você me perguntou sobre a questão com os animais. Esse é um dado também importante porque, sim, morcego, ele é um hospedeiro do vírus. A gente tem na África, no século XX, uma expansão muito grande de colheitas de dendezeiro, por exemplo, onde o morcego comumente fica, mas sempre ficou, na verdade. Só que quando era familiar a agricultura na África, você tinha um convívio com o animal, ele tinha as florestas, o animal não chegava até você para te causar algum problema. Com desmatamento, mineração na África, muita mineradora, chega lá, esses animais não tiveram mais para onde ir, e as plantações que também são exploradas por empresas que nem são africanas, também são mais próximas, aí é uma agricultura em larga escala realmente. Então é mais próximo do humano, o morcego está ali, e você tem o contato, tem relatos na África de povos que trabalham com a extração, para fazer azeite dessa planta, todo mundo diz assim, eu já sofri uma mordida, já sofri um arranhão de morcego. Então, o uso predatório que o ser humano está fazendo dos recursos naturais, a destruição mesmo está causando, isso. No caso do ebola é evidente que a exploração da natureza, tirando o habitat daqueles morcegos para outras doenças e outros animais, isso acaba refletindo na gente. A proximidade fica maior, eles acabam vindo para as cidades. A gente tem aqui no Brasil a febre amarela com os macacos. Também é um ambiente selvagem onde eles viviam, nunca deu problema. O desmatamento fez que um mosquito viesse para a cidade, os macacos estivessem mais próximos também nos centros urbanos, enfim. E a doença chega muito mais fácil. A mesma coisa com o ebola, acontece desde 76 na África. Então, nesse caso, não era a dieta de alimentação do morcego, mas o morcego, através da picada do arranhão, infectando o ser humano. Não, eles são caçados também. Só que em outras regiões da África, não são ali nesse ocidente africano onde aconteceu na Libéria, Guiné. Ali é mais pelo contato, mordida, arranhão, por ter uma proximidade muito grande. O habitat dele foi devastado, então eles ficam nas casas, chegam próximos às casas, ou nas árvores mesmo, mas as árvores também, a plantação é muito próxima, os trabalhadores vivem na plantação, enfim, cria um cenário ideal para esses surtos, tanto é que sempre acontecem. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a história das pandemias. Comigo no estúdio, o professor de História Cláudio Dias. Professor, nós falamos sobre praticamente todas as grandes e médias, podemos colocar dessa forma, pandemias que aconteceram nesses últimos séculos. E chegamos à conclusão que muitas delas estão ligadas, sim, ou à devastação do meio ambiente, ou seja, faz com que a fonte do vírus seja um animal, normalmente um animal, acabe se aproximando muito dos seres humanos para que ele possa sobreviver se alimentando, mas também ao consumo desses animais. Isso é muito comum na China, porque, afinal de contas, o governo da China não tem como alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas com proteína adequada. Ou seja, frango, suínos, bovinos, não há rebanho suficiente para tanta gente. E os chineses acabam apelando para os animais silvestres. Se essa carne for submetida a uma temperatura elevada, um cozimento demorado, eu acredito que os vírus devam ser mortos nesse processo. O que fica na dúvida é se eles fazem esse cozimento de maneira adequada, porque daí também não tem árvore que chegue.
né? Nem gás que chegue, porque é sempre bom lembrar, se você não tem dinheiro para comprar a carne, provavelmente você não tem dinheiro para comprar o gás. Então, todo o processo de cozimento é feito com árvores. Né? Então, é uma situação muito delicada que, acredito, o próprio governo da China busca uma solução. Nem que seja através de uma forma de você tratar essa carne silvestre. Nós não deveríamos ter, como humanidade, um plano de combate mais eficiente às epidemias, estudos mais aprofundados desses vírus, estudo mais aprofundado da vida selvagem e dos parasitas que habitam nos animais, e principalmente uma estratégia eficiente do ponto de vista econômico, porque a impressão que dá é que a humanidade é pega de surpresa por uma coisa que eles sabem que vai acontecer. Né? Então, eu fico perplexo com isso, né? Com o despreparo dos governos diante de algo que aconteceu de maneira grandiosa há mais de 100 anos, né? E que acontece de maneira recorrente ao longo da história. O que a gente tem nesse cenário é uma imprevisibilidade, né? Na verdade, se sabe que vai acontecer. A gente falava há pouco sobre a gripe aviária e se acredita que vai ter uma grande pandemia nesse século. O difícil, principalmente se tratando de vírus, é você saber qual, para onde ele vai mutar, né? Porque ele não tem como saber como um vírus vai se recombinar. Tá? Portanto, em muitos casos, você só tem como saber quando acontece. O que eu acredito que poderia ter, e de certa forma, dependendo do país, você tem um controle epidemiológico forte, né? Verificando a questão do animal, a produção da proteína animal, enfim, ter um controle realmente nesse sentido e estar preparado, né? Não para não ter mais doenças. Eu acho que falávamos também na questão do ser humano avançando sobre a natureza. Né? Já é um processo irreversível que o ser humano já acabou de floresta, mares, né? Irrecuperável. Então, vão acontecer. Infelizmente, pela nossa própria ação de séculos, vão acontecer doenças, pandemias, surtos, epidemias. Né? Então, estar preparado com sistemas de saúde que acolham, que consigam dar conta. Se a gente não tem como prever, temos quase certeza que vão existir doenças com potencial catastrófico, a gente tem que estar preparado para tratar quando acontecer esse potencial catastrófico. Então, tem que ter uma estrutura muito grande. Eu acho que é nesse sentido que tem que caminhar. O coronavírus também foi uma surpresa e a gente repara, na atualidade, que os países que tinham ou mais recursos ou já um sistema muito bem preparado estão saindo muito bem. Países em que o sistema já vinha sendo precarizado, e eu falo do Brasil também, a gente vê a situação que está no Amazonas, que nem são tantos casos, mas as pessoas estão morrendo na porta do hospital. Então, eu acredito que é mais nesse sentido, a gente não tem como controlar, porque é uma coisa da natureza, muitas delas são, que vêm da natureza, e controlar a natureza daí é algo que a gente pode degradar, mas controlar não tem como. Então, estar preparado nesse sentido, quando surgir, enfrentar. Professor Cláudio Dias, professor de História, obrigado pela sua aula hoje aqui. Eu que agradeço. Nós encerramos o programa neste momento. Um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem.